Hoje pela manhã nós fizemos uma exposição bíblica com base na realização da festa das trombetas, que era uma festa celebrada por Israel. E eu gostaria de, nessa noite, convidá-lo para nós lermos a palavra de Deus no capítulo 23 do livro de Levítico, dos versículos 33 ao versículo 44, uma passagem que traz aí a prescrição de Deus a respeito da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos iniciava-se no 15º dia do 7º mês do calendário religioso judaico. Era uma festa que durava 7 dias. Era a última grande festa do ano e marcava o final da colheita. Quando nós estudamos a respeito das festas judaicas, quando nós olhamos a data em que elas aconteciam, nós vemos algo muito interessante. A festa da Páscoa lembrava o início da história daquele povo como povo de Deus. Por isso era a primeira festa do ano. Depois, mais ao meio do ano, havia a festa das primícias, seguida pela festa do Pentecostes, que marcavam o início das colheitas. E então, a partir do 7º mês, nós temos mais um grupo de festas, dentre elas a festa dos tabernáculos, que marcava o final da colheita. Há um entendimento de que há aqui uma tipologia da história da redenção. Uma história que teve o seu começo com a obra de Cristo, uma história que iniciou um segundo momento no dia de Pentecostes, com o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, e uma história que terá a sua conclusão na vinda do Senhor Jesus Cristo. Deste modo, a festa dos tabernáculos, então, inaugurava, por assim dizer, o início das últimas comemorações do ano. Qual era a característica principal da festa dos tabernáculos? Uma semana inteira habitando em tendas improvisadas. A passagem que nós lemos, nós vemos que a orientação é para que o povo de Deus tomasse para si frutos de árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiras de ribeiro, e por 7 dias eles ficassem acampados em tendas. Todos os habitantes de Israel, também os naturais, o versículo 42 diz que deveriam habitar em tendas. E qual era o propósito daquela festa? O propósito era fazer o povo de Deus se lembrar de sua peregrinação no deserto, do Egito a Canaã, uma peregrinação, uma caminhada, uma viagem que durou 40 anos. Versículo 43 diz: para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então aquela festa tinha um elemento didático, um elemento pedagógico, era uma oportunidade para que uma geração transmitisse a outra geração a história a respeito dos feitos maravilhosos de Deus na sua vida. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós descobrimos que nos dias de Jesus, a festa dos tabernáculos ainda era celebrada em Jerusalém. E durante toda uma semana, as pessoas que estavam em Jerusalém, e era uma prescrição de que de todas as tribos
fossem as pessoas a Jerusalém para celebrar aquela festa. E então, durante toda uma semana, o povo armava tendas em todos os lugares possíveis, nas praças, nas ruas, nos becos, nos terraços, nos quintais. A cidade de Jerusalém virava um verdadeiro acampamento, um grande acampamento, quem sabe lembrando a Israel daquele grande acampamento dos tempos do deserto. Nós vemos em João capítulo 7 que Jesus participou da festa dos tabernáculos. Foi por ocasião da festa dos tabernáculos que nós vemos registradas as palavras que estão em João 7, versículos 37 a 38, quando a palavra de Deus diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Um dos últimos rituais daquela festa consistia em trazer-se um grande recipiente com uma grande quantidade de água e derramar-se na praça, lembrando a provisão de água da parte do Senhor para o seu povo na caminhada. E o Senhor Jesus, então, naquela ocasião, no último dia daquela festa, disse aos seus ouvintes que diante deles estava aquele que era a água viva e que aquele que dele bebesse, do seu interior fluiriam rios de água viva. Meus queridos, feitas todas essas considerações, eu gostaria de voltar ao tema proposto para a nossa reflexão nessa noite. Um povo que habita em tendas enquanto caminha com Deus. E olhar para esse tema a partir de duas óticas. Em primeiro lugar, olhando para a caminhada de Israel no deserto. O objetivo da festa dos tabernáculos era lembrar a Israel da sua caminhada no deserto por 40 anos, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. E a respeito da caminhada de Israel no deserto, eu quero fazer aqui dois destaques principais. Em primeiro lugar, as duas realidades experimentadas pelo povo de Deus no deserto. A primeira realidade experimentada por aquele povo, eles habitaram em moradas provisórias durante 40 anos. Eles habitaram em tendas, em cabanas, em tabernáculos, um grande acampamento de mais de 1 milhão de pessoas. A caminhada de Israel no deserto foi caracterizada por essa experiência de habitar em tendas improvisadas, tendas precárias, com nenhum dos confortos que nós temos hoje em nossos dias. Eram tendas frágeis, tendas precárias, que não ofereciam o mínimo de conforto possível. Essa foi uma realidade. A segunda realidade experimentada por Israel foi que, a despeito de eles estarem habitando em tendas improvisadas, nós sabemos que Deus estava acampado no meio deles. Então não era simplesmente um grande acampamento de uma grande multidão formada por mais de 1 milhão de pessoas sob a liderança de um homem chamado Moisés. Era uma caminhada marcada pela presença de Deus, o Deus de Israel, acampado no seu meio. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós vemos que enquanto o povo estava no seu primeiro acampamento, que foi no deserto do Sinai, Deus orientou
a Moisés a que construísse um tabernáculo. Deus deu a Moisés todos os detalhes, todas as informações necessárias para que se construísse uma tenda, que ficou conhecida como a tenda da congregação. E Deus disse a Moisés, para que eu possa habitar no meio do meu povo. E Moisés então construiu a tenda, Moisés armou a tenda, e tendo então Moisés levantado aquela tenda, armado o tabernáculo, diz a palavra de Deus, que Deus desceu numa nuvem de glória, que encheu aquele tabernáculo, que encheu aquela tenda, de modo que Deus também fez a sua morada no meio do seu povo. Não apenas o povo habitando em tendas improvisadas, o próprio Deus habitando no meio do seu povo numa tenda improvisada. E era muito interessante a disposição do acampamento no deserto. No centro estava o tabernáculo, onde estava no seu lugar mais interior a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo. E 4 arraiais acampados de forma estratégica, todos com a face voltada para aquela tenda. Ao oriente, o arraial de Judá, formado por 3 tribos. Ao sul, o arraial de Ruben, formado também por 3 tribos. Ao ocidente, o arraial de Efraim, também formado por 3 tribos. E ao norte, o arraial de Dan, também formado por 3 tribos. Então essa é a primeira realidade, ou são as realidades experimentadas por Israel. Eles habitaram em moradas provisórias durante 40 anos, mas Deus estava acampado no meio deles. Eles não estavam sozinhos. Mas o segundo destaque que eu quero fazer para a caminhada de Israel no deserto é que havia pelo menos 2 grandes expectativas no coração daquele povo. Expectativas baseadas nas promessas de Deus. A primeira expectativa era concluir a caminhada, entrar na terra de Canaã e habitar em casas permanentes. Essa era a grande expectativa. Deus havia prometido a Israel que iria introduzi-los na terra de Canaã, que eles iriam tomar posse das cidades que ali haviam, eles iriam tomar posse das casas que ali haviam, e havia de habitar naquelas casas. Então havia essa expectativa de chegar o tempo em que eles iriam entrar na terra, que eles iriam expulsar os seus habitantes, que eles iriam tomar posse das cidades, que eles iriam tomar posse das casas. Deuteronômio capítulo 19, versículo 1, nós vemos assim a palavra de Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas. Então essa era a primeira grande expectativa do coração daquele povo, concluir aquela caminhada, entrar na terra, tomar posse das cidades, tomar posse das casas, habitar num lugar que não fosse mais um lugar improvisado, que não fosse mais um lugar temporário, que não fosse mais um lugar tão precário quanto aquelas tendas do deserto. Mas a segunda expectativa era que o próprio Deus, que habitava com eles no deserto, pudesse também estabelecer a sua morada com eles na terra de Canaã. Levítico capítulo 26, os versículos 11, versículo 12. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e sereis o meu povo. Deus está fazendo uma promessa de que
assim como ele colocou o seu tabernáculo no meio do seu povo, no deserto, ele iria colocar o seu tabernáculo no meio do seu povo, na terra de Canaã. Iria habitar com eles, iria andar no meio deles. Meus queridos, o desfecho dessa história, nós já sabemos. Ao final de 40 anos de caminhada, habitando em tendas improvisadas, Israel entrou na terra prometida, expulsou de lá os seus habitantes, tomou posse de suas cidades e de suas casas. Nós vemos essa história registrada no livro de Josué. Mas não apenas isso. A palavra de Deus nos diz que nos dias do rei Salomão, sob a instrução que ele havia recebido de Davi, o seu pai, Salomão tomou a iniciativa de construir o templo para ser uma referência da presença de Deus no meio do seu povo. E é interessante que quando Salomão concluiu a construção do templo, ele reuniu os sacerdotes, e os sacerdotes então buscaram a tenda da congregação, ou seja, aquele tabernáculo que ainda estava armado, e foi então introduzido no templo, e a glória do Senhor desceu sobre o templo, e o Senhor fez ali morada. E curiosamente, a conclusão da solenidade da inauguração do Templo de Salomão foi marcada pela festa dos tabernáculos. Então, meus queridos, a festa dos tabernáculos tinha um significado muito especial na vida de Israel, porque lembrava que eles haviam caminhado com Deus no deserto, Deus havia caminhado com eles, que eles haviam passado 40 anos habitando em tendas precárias, não obstante Deus esteve com eles. E agora que eles estavam na terra prometida, habitando em casas, o próprio Deus, por meio do Templo de Salomão, simbolicamente estabeleceu a sua morada no meio do seu povo. Então essa é a primeira ótica a partir do qual nós estamos olhando para a festa dos tabernáculos, a caminhada de Israel no deserto. A segunda ótica que eu quero usar para olhar para o tema proposto, um povo que habita em tendas enquanto caminha com Deus, é olhando para a caminhada da igreja neste mundo. Nós sabemos que com o nascimento de Jesus, e a respeito do nascimento de Jesus, o apóstolo João, quando escreveu o Evangelho, no primeiro capítulo, falando da encarnação do eterno Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 14, João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que João utilizou ali, na língua grega, traduzida literalmente, seria: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então nós observamos que, com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Deus que sempre esteve no meio do seu povo, novamente estabelece a sua morada com o seu povo. Nasceu o Emanuel, o Deus conosco. E com o nascimento do Emanuel, nasceu uma nova fase na história da redenção. Nasceu a igreja, formada agora não apenas pelos descendentes naturais, biológicos de Abraão. Nasceu a igreja, formada por todos aqueles que ouvem o Evangelho, que creem no Evangelho e que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. De modo que hoje nós, como igreja, continuamos caminhando com Deus,
Mas enquanto caminhamos com Deus, nós ainda habitamos em tendas. E eu quero, da mesma forma, observar aqui duas realidades experimentadas pela igreja ainda nos dias de hoje. Em primeiro lugar, nós habitamos em moradas provisórias. Não no sentido literal. Nós temos as nossas casas, e algumas muito bem construídas. Talvez você tenha um apartamento que lhe dê muito conforto, mas não é dessa morada que nós estamos falando. Nós estamos falando do nosso corpo, a nossa morada. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo lembrou que enquanto neste mundo nós habitamos num tabernáculo, numa tenda que é frágil e que sofre. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo destacou aí as muitas aflições que nós sofremos enquanto nós estamos neste tabernáculo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E a expressão homem exterior aqui é uma referência ao nosso corpo, que Paulo chama de tabernáculo, no capítulo 5, onde ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, observe que Paulo chama o nosso corpo de uma casa terrestre, um tabernáculo que tem a grande probabilidade de se desfazer e um dia se desfará. Versículo 2: e por isso neste tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, a primeira realidade que nós estamos destacando, nós que fazemos parte da igreja, nós que somos o povo de Deus nos dias atuais, é que nós também habitamos em moradas provisórias. Os nossos corpos são frágeis, são vulneráveis, assim como eram aquelas tendas montadas no deserto. Nenhum de nós habita num palácio ou numa mansão. O nosso ser habita numa palhoça frágil, provisória e precária. Prova isso o fato de que um vírus invisível aos olhos humanos tem o poder de nos intimidar, de nos levar a adotar medidas, e até mesmo algumas medidas radicais, para preservarmos a integridade da nossa tenda, do nosso tabernáculo, da nossa cabana, porque nós estamos conscientes da sua fragilidade. Mas a segunda realidade, e essa realidade nos conforta, assim como confortava a Israel, saber que eles estavam acampados no deserto, mas que Deus estava acampado no meio deles, é saber que, a despeito da fragilidade do nosso tabernáculo, Deus habita conosco, Deus habita em nós. É uma verdade extraordinária. Saber que, a despeito da nossa insignificância, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, aprouve a Deus fazer em nós morada e fazer de nós a sua morada. Em João 14, o Senhor Jesus estava confortando os seus discípulos, que estavam tristes por causa da sua partida iminente. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
E Jesus passou a falar a respeito do envio do Consolador, e bem no final do capítulo, no versículo 23, a palavra de Deus diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Observe como ele coloca o verbo no plural, dizendo: meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Meus queridos, Deus habita conosco, Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, no contexto em que Paulo estava exortando aos crentes a viverem uma vida santa, uma vida pura, ele lembra que o nosso corpo não pode dar lugar à impureza. Assim como Israel tinha que manter puro o acampamento, por causa da presença de Deus no meio deles, o apóstolo Paulo diz que o corpo não é para a impureza. E então em 1 Coríntios 6, 19, o apóstolo Paulo diz: o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então observem essas duas realidades que nós experimentamos. Nós ainda habitamos em moradas provisórias, mas Deus habita conosco e habita em nós. E quais são as nossas expectativas? Israel, enquanto no deserto estava, tinha duas expectativas: entrar na terra de Canaã e ver o Senhor estabelecer o seu tabernáculo no meio deles. E quais são as nossas expectativas? Em primeiro lugar, que nós possamos concluir a nossa caminhada neste mundo e tomar posse das moradas definitivas, moradas celestiais, moradas eternas. Essa é a expectativa do nosso coração. Essa precisa ser a expectativa do coração daquele que entendeu o Evangelho. A expectativa de que um dia nós possamos concluir essa caminhada e tomarmos posse das moradas celestiais. Em pelo menos dois sentidos. No sentido mais amplo, pensando naquelas moradas celestiais citadas por Jesus em João capítulo 14, versículo 2, onde diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então, numa perspectiva mais ampla, a nossa expectativa é de que, ao concluirmos a nossa caminhada, nós possamos entrar naquelas moradas, que Apocalipse chama de novos céus e nova terra. E no sentido mais restrito e particular, nós podemos desfrutar de um novo corpo glorificado. O nosso ser, que hoje habita num corpo tão frágil, que sofre, que padece com as consequências do pecado. O nosso ser, que não cessa com a morte física, poder desfrutar de um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa da palavra de Deus para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então são essas nossas expectativas. A primeira é de concluirmos a nossa caminhada e tomarmos posse das moradas definitivas. Mas não só isso. A expectativa de ver o Senhor estabelecer a sua morada em nosso meio. Assim como Deus estabeleceu a sua morada no meio de Israel, na cidade de Jerusalém, a construção do templo, a glória do Senhor desceu sobre o templo. A Bíblia fala a respeito da realidade que nós experimentaremos na Nova Jerusalém. E qual é a realidade que nós experimentaremos na Nova Jerusalém? Eu vou ler as palavras que estão em Apocalipse 21, versículos 1 ao versículo 3, quando João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu
e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Meus queridos, essas são as expectativas do nosso coração. Enquanto, como povo de Deus, caminhamos nesse mundo, habitando em moradas provisórias, desfrutando da presença de Deus nas nossas vidas, nutrimos nosso coração a expectativa daquele dia em que haveremos de concluir a nossa caminhada, tomarmos posse das moradas celestiais e podemos desfrutar da presença bendita, eterna e gloriosa do Senhor no nosso meio, estabelecendo sobre nós o seu tabernáculo. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos redimidos pela graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a festa dos tabernáculos, ao mesmo tempo que lembrava a Israel que eles haviam caminhado no deserto, habitado em tendas improvisadas, com a presença do Senhor no meio deles, mas que aquele tempo já havia dado lugar a uma nova fase, uma nova temporada na terra prometida. A festa dos tabernáculos também nos faz pensar que nós estamos em nossa caminhada com Deus, ainda habitando em tendas improvisadas, na expectativa de que ao final dessa caminhada estaremos para sempre com o Senhor, que estabelecerá sobre nós o seu tabernáculo. Eu gostaria de concluir lembrando da história de um homem chamado Jó. Um homem que durante a sua vida tomou a firme decisão de andar com Deus. A história de Jó é anterior ao Êxodo, é anterior à história da igreja. Mas a Bíblia nos diz que Jó era um homem que andava com Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Um homem que em sua caminhada com Deus lidou com percalços diversos. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde física. E Jó chegou ao ponto de descrever o estado calamitoso do seu corpo. No capítulo 19, versículos 17 em diante, Jó diz que o seu corpo, o seu tabernáculo, era repugnante às pessoas. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Essa era a condição do tabernáculo daquele homem. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Jó está dizendo: esta é a condição do meu corpo, esta é a condição do meu tabernáculo, esta é a condição da tenda na qual estou habitando. Mas no mesmo capítulo, Jó deixou claro que, a despeito de ter perdido a sua saúde física, Jó conservava a sua fé e a sua esperança em Deus. E ele então afirmou, a partir do versículo 25, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revesti deste meu corpo da minha pele,
Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o meu coração dentro de mim. Jó estava dizendo, eu sei que tudo isso é passageiro, que tudo isso é temporário e que por fim, o meu Redentor que vive virá ao meu encontro e poderei contemplar a sua face, vê-lo com os próprios olhos. Meus queridos, Jó já está habitando em seu tabernáculo eterno, acampado em frente do tabernáculo do Deus Todo-Poderoso, o seu Redentor, que vive pelos séculos dos séculos. E por que é que nós sabemos disso? Porque Jó foi um homem que caminhou com Deus durante a sua vida, ainda que caminhando numa tenda tão frágil, tão vulnerável como era o seu corpo. Essa é a realidade que aguarda aqueles que durante a sua caminhada aqui na terra tiveram o privilégio e o cuidado de caminhar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus te abençoe e te ajude para que você possa aproveitar essa oportunidade e desfrutar desse privilégio que é caminhar com o Senhor. Que é caminhar com o Senhor. Ainda que habitando numa tenda, mas com a certeza de que o Senhor habita naqueles e com aqueles que pertencem a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.